Bom, gente, então, você quer falar alguma coisa sobre o grupo? Sobre o meu grupo, Isso. que ele existe. Então, eu tenho um grupo que se chama Grupo de Estudos sobre Identidade Animal, é um grupo criado há 10 anos, criei em 2012, e que reúne os alunos daqui, alunos de outras instituições, professores daqui, professores de outras instituições, que de alguma forma tenham trabalhos que dialogam com os temas de pesquisa do meu trabalho, que tem a ver com animais. Então, animais, representação animal, que é a ética animal, o animal transfigurado em arte por meio da palavra literária, tem a ver então com isso. Tem a ver com identidade animal, pensar o sujeito animal. E já quando eu me expresso como sujeito animal, coloco o animal numa perspectiva de sujeito. Então, o que é o animal, o sujeito animal, o que é o sujeito humano? Pensar nessa relação. E pensar os animais, os ecossistemas, as mulheres, como categorias que estão subordinadas ao mesmo vilão, digamos assim, uma sociedade patriarcal e especista. Então, as pessoas que estão no meu grupo são pessoas que têm identificação com isso, com cuidados para com os animais. Eu sou vegana, vai fazer 17 anos no mês que vem. Então, eu sou vegana, sou militante abolicionista. Abolicionista quer dizer, é uma expressão que a gente usa agora para dizer que nós queremos a libertação dos animais de todos os usos de escravidão a que a nossa cultura impôs a eles. E o grupo é assim, então não é todo mundo que é vegano, não é todo mundo que é vegetariano, não, mas são pessoas que têm essa base. Todas elas veem o animal como um ser que deve ser protegido e tem carinho para com eles. Alguns não são, né, comem os animais, mas estão por aí junto com a gente, resgatando o animal ferrado na rua e achando o lar temporário. Aí o grupo existe por causa disso e a gente tem feito algumas ações de ativismo então bastante. Publicado livros, saído atrás de animal, né, ferrado na rua também, e livros acadêmicos, livros de ficção em parceria com a Universidade Federal da Paraíba, com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eles vêm para cá, nós vamos para lá. Sabem, a ideia de um pensamento, de ver o animal assim, nessa relação, como eu estou explicando para vocês, é nova ainda no Brasil. Não é nos Estados Unidos onde começou. Começou com a ASLE em 1992, mas no Brasil é. Então, são poucas as instituições e os pesquisadores que estão ligados nessa sintonia, sabem? Então é mais a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a Federal de Minas Gerais e a Federal da Paraíba e Maringá. Tenho orgulho por isso, então. Então, 4 que eu tenho contato. E aí, isso, as pessoas, né, que eu conheço dessas 4 instituições, e mais os meus alunos e orientandos, que, professora, isso aí que você me falou, eu quero também, quero saber mais, quero entrar no seu grupo. Então, existe o Grupo Gaia com uma página, com um site, que depois posso disponibilizar para vocês. Gente, a vida é uma loucura, né? Então, nem sempre o meu site está atualizado, não. Mas ele existe, está para, né, constar lá, a entrevista da Carol Adams, que finalmente acabou, que é uma ecofeminista. Enfim, é isso. Acho que dei uma ideia, né? E tem também o trabalho junto à pós-graduação, né, dentro da área de literatura. Então, a gente tem a linha de pesquisa, que a Evelyn trabalha, e daí a relação, né, de também literatura e libertação animal, ecocrítica, etc. A Evelyn trabalha no literatura de mestrado, isso. doutorado e pós-doutorado, então... Eu vivo em função desses temas que eu levantei para vocês. Eu faço isso nos meus textos ficcionais e eu trabalho com esses temas na graduação, no conteúdo da graduação, nos PICs e mestrado e doutorado. Então, quem quer começar a fazer perguntas? Tá. Pode se identificar, por favor. É só o nome mesmo? Sim, só para a Evelyn saber também. Né? Só para ter autora agora. Agora sou, né? Eu falei para eles. Eu falei isso ainda para eles. Eu falei, olha, vocês vão ter a oportunidade de conversar com a autora, que por acaso era... A gente nunca conversava sobre essas coisas em sala de aula, né? Nunca conversamos, porque tinha que seguir o conteúdo. Mas aí me chama pelo meu nome mesmo.
bem. Mas meu nome é Bruna, eu fui sua aluna do ano passado e durante a minha leitura do Lagartinho, eu pensei muito nas nossas aulas que a gente falou sobre incêndio. Porque assim, durante a leitura eu não sabia quando eu estava interpretando certo e quando eu estava viajando, né? Eu queria saber se o incêndio descrito na crônica poderia ser relacionado às queimadas que vem acontecendo nas florestas, que vem afetando milhares de animais e tal. Eu não sabia. Você está falando de um texto que nós trabalhamos, que se chama A Queimada, do Castro Alves, e ele foi visto em função de abordarmos, interpretarmos um texto de acordo com a teoria da recepção, né? Era nesse momento. O texto falava de queimada. É um texto, né, que uma queimada acontece e o eu lírico descreve o sofrimento da natureza e dos animais. Descreve o sentimento, o sofrimento dos vegetais. Uma vez, vocês se lembram? Que ele transforma um cedo em ser humano, fala que ele cai retorcendo os braços na hecatombe. Se fala de sofrimento e tem animais sendo queimados, a relação é direta. Embora eu não tenha pensado nisso. Quando eu escrevi o Lagartinho, também o Lagartinho tentou se salvar de um incêndio próximo a mim. Mas é claro, né, que dá para relacionar, porque o que eu gosto dos dois contos assim, com eles é possível ver a intensidade do sofrimento que tem o ser que morre queimado no incêndio. Ali, em um e em outro texto, se destaca a intensidade da dor, e é isso que pega. Então, existe um apelo para a nossa sensibilidade, para a nossa emoção. Não sei falar do Lagartinho, mas no A Queimada, sim. Né? Em função dos aspectos estéticos usados ali pelo Castro Alves para colocar a cobra ferra os dentes no chão, porque ela não quer se intrigar. Né? O tapir espuma raiva. E o Lagartinho tenta resistir por 4 horas. Aí isso me pega também na queimada de um e na queimada do outro. A gente vê nos noticiários 2.000 animais morreram, mas não está ali esse pensamento, a ideia de o sofrimento que foi até a morte. Então é porque eu fico acometida disso, pensando nisso, que eu escrevo. Então, por causa dessas coisas todas, se fala de animal e de morte e do sofrimento, da dor deles, tem uma relação direta. Embora eu nunca tenha feito, e quando eu escrevi o Lagartinho, eu acho até que eu já conhecia o texto do Castro Alves. Agora que eu estou vendo que tem semelhança. Tem. Isso que é gostoso, né? É você perceber que o texto ele é aberto a outros lugares de interpretação, até para gente que escreve. Não até, é? Então, igual ela me perguntou, eu pude falar, em sala de aula eu não podia falar, porque eu não estava no programa. Eu continuo. Pode perguntar, outros podem perguntar, por exemplo, o Lagartinho eu sei que sensibilizou várias pessoas. Se vocês quiserem. Então, se vocês quiserem falar mais sobre esse conto, perguntar mais coisas, já podem engatar as perguntas. Posso falar tá? um pouco sobre o Lagartinho? Bem rapidinho. O Lagartinho, todo mundo que leu o Lagartinho veio me falar isso depois. Eu chorei quando eu li o Lagartinho. Eu fico triste porque a fábula, o texto é muito triste. Então eu fico triste porque isso aconteceu, mas eu fico satisfeita de ter tocado o meu leitor. Vocês choraram e eu acho que é porque eu estava chorando também quando eu escrevi. Eu escrevi As Minhas Lágrimas Caíam. Então, de alguma forma, eu coloquei esse sentimento, essa minha dor no conto. E foi tão sincero, de verdade, que quem me lê, e não é todo mundo, tem que ter essa empatia, tem que ter essa sensibilidade, tem que se
importar com os animais, né? Então, para essas pessoas, eu acho que eu consegui passar o quê, hein? Esse sentimento, essa energia, porque eu vi que o texto envolveu os leitores. Será que o lagartinho alguma vez pensou que ele ia tocar tanta gente? E como se trata assim, nós animais, tem uns textos muito pesados ali, tem um texto que eu sei que eu ponho o dedo na ferida das pessoas que consomem os animais e não estão nem aí com isso. O lagartinho não tem esse tom ideológico, né? Então é um conto trabalhado por aí, no ensino fundamental, no ensino médio, porque eu fui professora de estágio, né? Então eu ia nas escolas e tinha muitas professoras que são simpáticas ao texto. Aí elas liam Nós Animais, mas elas iam para aqueles textos que não iam causar polêmica com os alunos dela, porque iriam problematizar o ato do consumo, o ato de comer a carne. Aí o lagartinho, então, era neutro nesse sentido. Aí foi muito lindo. Claro. Não pode. Eu sou a Gabriela e eu queria perguntar, tem duas perguntas em questão de nome. A primeira, porque o lagartinho tá no diminutivo. Aí, eu queria perguntar porque ao longo do conto você foi colocando, né? Tipo, bichinho, boquinha, fraquinha, quietinho, passinho, boquinha. Então, tem vários desses aspectos. Eu queria perguntar se tem alguma coisa a ver, tipo assim, você queria diminuir ele pra gente ficar com dó. Agora que você está me dizendo isso. Eu Eu não falei fiz pra esse você. levantamento. E daí tem olhinho, lagartinha, tudo ele fala. Essa é a questão da análise linguística para a tradução, porque esse aspecto que ela está levantando vai impactar diretamente a tradução. Vai. Totalmente no inglês, porque a gente vai sofrer bastante para traduzir os dois. A gente já sofreu, inclusive. Já sofremos, inclusive. Né? Então é esse lugar. Porque quando a gente fazia as análises com o professor, ele sempre falava, mas por que tá no diminutivo? O que o autor pensou? Então eu queria perguntar isso para você. Eu vou tentar te responder. Ele era um filhote. Eu conheço lagartos, embora, né, nunca tivesse tido um na minha mão assim. Eu precisei abrir a boquinha dele para administrar o remédio que a veterinária falou. E os dentinhos dele eram bem curtinhos, diferentes de dente de lagarto, maior, adulto e é Você grande. precisa falar mais alto. Ah, tá. Para gravar. Então eu vi pela boquinha dele que ele era pequeno, ele era filhote, pelo tamaninho. Eu conheço lagarto adulto. Eu já E ele era pequenininho. Então, cara, sim, eu não sei se é cultural isso, não sei se é de todo mundo, mas eu tenho mais compaixão quando se trata de um filhote sofrendo. Porque dentro, envolvido pelo incêndio, qualquer ser provoca dó, compaixão, mas ele era um filhote, sendo um filhote, Até a possibilidade de fuga, né? os passinhos dele eram curtinhos, ele não tinha como escapar de lá. E isso me fez assim, me encher de pena dele. E aí eu fui usando os diminutivos, deve ser por causa disso assim, para mostrar, né? Que ele é o filhote, baby, né? e o diminutivo marca também o afetivo, o carinhoso, a vulnerabilidade. E teve um momento, eu também fiquei muito envolvida com esse texto. Teve um momento que eu não vou no diminutivo, eu falo menino lagarto, e em outro momento eu falo lagarto menino. Eu falo menino lagarto, aí eu coloco um humano no primeiro lugar, dando a aproximar a vulnerabilidade, a dor, a tristeza que é morrer queimado, tanto para o humano como o lagarto. Aí eu falo humano lagarto, e depois humano não, o menino lagarto e depois o lagarto menino, querendo fazer essa aproximação. Então, te digo que sim, sabe? O diminutivo é porque é uma criança, é um lagarto criança, me provoca mais compaixão. Resumindo, né? Porque de nenhuma condição dele se livrar do fogo, e porque é no diminutivo carinhoso, no carinhoso porque ele é pequenininho. E depois, quando eu não falo mais no diminutivo, eu estou aproximando com coisas, com seres pequenos também, com menino
e lagarto é menino. Com existência de outros seres, né, que no caso é o humano, mas ainda na condição O que eu quis, Edson, foi aproximar. de aproximação e também fugiu a palavra agora que eu quero dizer, é justamente essa coisa do cuidado, né, do infantil que Isso, precisa, do tanto vulnerável. o menino vulnerável. A Isso. inocência. E outra coisa, eu nem ouvi o nome, mas na maioria Eu dos não estou ouvindo, É, você tá com a também não. máscara, a gente não está conseguindo Na ouvir. maioria dos contos, o animal é um gato. Eu queria saber se tem algum sentido de ser um gato na maioria. Porque vou te explicar. Eu escrevo a partir de mim. Eu escrevo as minhas sensações, emoções, angústias. Né? Tô falando assim, então, do mundo dos temas, do mundo de dentro. E escrevo sobre as minhas experiências. E eu convivo com gatos, com mais gatos do que com outros bichos. O lagartinho eu não consegui salvar. Eu tenho 2 cães também, mas os cães apareceram, são mais recentes na minha vida. E agora, mais recente ainda, eu tenho uma galinha. Oh, meu Deus! E os gatos, quem conhece gatos, sabe, né, gente? Eles têm vontade própria, eles parecem até que têm asas, eles estão em todos os lugares. Os cachorros são animais térreos, os gatos não. Então, eles ficam mais perto de mim. Eles sobem, eles pulam, então eles estão sempre em cima da minha mesa de trabalho. Aí eles pulam na minha cama, eles são muito ágeis, os cachorros já não. Então eu escrevo mais sobre os gatos e tem sido sempre assim. Porque a minha vivência é mais com os gatos. E dá um sentido de observação também? Por exemplo, justamente por causa dessa vivência, perceber no animal essa relação que se estabelece com o humano, de ser ciente, por exemplo, da vontade, de estar mais próximo Então, da... essa pergunta significa, né? Você observa e você escreve sobre a natureza dos animais? Então, e como não, se você está convivendo com eles? Então, eu vejo, então eu paro para observar os animais, para ver a individualidade deles, né? E qualquer um que fizesse isso iria perceber, essa criatura é assim, esse aqui é diferente desse, esse aqui é ciumento, esse aqui é mais independente. Então, tem nos contos... Tem o cuidado, tem o zelo que um animal tem que a Paulinha tinha quando ela queria pular do guarda-roupa e ela viu que o Michel estava num lugar em que ela precisaria pular e eu vi nos olhos dela, ela calculando a matemática e o que eu vou fazer. Aí pulou para o lado de lá para não aborrecer o amigo dela. É assim, é surpreendente quando você para o mundo e observa, né? A minha gata, a Dorothy, fez amizade com a galinha. São comadres. Então, sim, o gato, né? Tem um ensaio filosófico do Jacques Derrida, que fala o animal que logo sou. Ele se comunica com a gata dele por meio do olhar. Então, tem um momento que ele sai do banheiro, ele está nu e a gata... Ah, sim, verdade. A gente leu em sala. E eu percebo isso acontecendo comigo. Então teve um momento que eu fui capturada pelo olhar do Hélio. Não sei se está aqui ou se está no outro livro que eu escrevi. E nós ficamos assim, olho no olho. E eu coloquei na minha cabeça, eu não vou desviar o contato visual. E o Elinho manteve também. Então tem esse jeito de comunicar, tem esse jeito deles serem com eles mesmos, tem esse jeito deles serem comigo. Aí chamaria isso do quê? Do ethos dos animais? Então, né? Observo isso, a ação deles e o jeito como cada um é internamente. E falando dos gatos, mas falando dos bichos, falo dos gatos porque eu vivo com os gatos, né? E eles são como nós. Cada um tem uma personalidade, cada um é de um jeito. Os gatos que você escreveu são seus gatos mesmo. Será que tem algum que não seja meu aqui? Porque eu falo o Hélio, o Hélio, sim, eu convivi com todos, eles eram meus gatos. Todos foram. Todos os nomes que você dá no livro é porque são seus. São meus. Os que tem. Todos são meus e tem algumas experiências que eu tive com a cachorra que amarrava, a cachorra amarrada, o vizinho amarrava, um outro cachorro maltratado, alguns dos textos
que estão aqui, eu não falo sobre os meus animais, mas o que eu quero dizer assim, que todos são experiências que eu vivi. Eu acho que tem uma coisa que apareceu na fala da Gabriela, que é, por exemplo, os nomes, porque os nomes também a gente geralmente não traduz, mas esses nomes, eles têm razão de ser. Então, você lembra da costelinha, Eu não né? sei não sei como é que vai ser a tradução, porque o mas Hélio se chamava Hélio por causa do deus do sol, Hélio. Então, como é essa representação? Como que a lua vai se chamar lua? Entendeu? Isso era uma das questões que eu tava na minha cabeça, se vocês iam puxar ou não. Porque não é só A um Bárbara, nome. porque A ela era Bárbara uma guerreira, ela brava. Ela é bárbara. Também tem a pergunta, não se é lua para Luan, Luan para lua. Pois é, nossa, como faz para traduzir Esse é um isso, né? problema deles, não seu. Você só tem que se responsabilizar Gente, por mas- é motivado ou não é motivado. Porque é isso que nós estamos falando dentro da análise linguística, vocês estão entendendo? O nome ali não é só um nome, mas ele tem uma representação. Então, nesse caso, essa representação tem que ser pensada. Eu penso né? ou tentar até um jogo parecido em inglês, ou tipo uma nota explicativa de que tem o jogo. Vão achar, bom, ó, o deus Hélio do Sol, que representação que é na língua inglesa. Então, esse ponto é importante, porque quando a gente vai para a análise do nome próprio, Então, é só a título de curiosidade, o meu gato se chamava Ulisses, e aí, por eu ser professora de literatura, das artes, todo mundo remetia ao Ulisses grego. Não era uma coisa que não é do conhecimento de vocês, era Ulisses em homenagem a um político que houve na década de 90 que se chamava Ulisses Guimarães, era o vice-presidente do presidente Fernando Collor. Eles se pareciam. é claro que Eu pensei tem. até no do James Joyce, mas nesse. Vocês estão entendendo? Essas são as questões. O estranho provoca o estranhamento. Então, o estranho provoca estranhamento porque dentro do conto, o Ulisses leva a que relação de leitura? Mas o Ulisses não está. Não está aqui, mas Ulisses vocês não estão entendendo? não está aqui. Então, por que as pessoas ligaram Ulisses ao Ulisses épico e não Ulisses político? Né? Porque dentro do conto, o Ulisses épico faz sentido. Então, nesse caso em que há motivação, extrapola a noção do nome próprio. Então, como é que vocês vão lidar com isso? Né? Esses são os elementos todos que devem estar presentes, né, no momento da análise, porque isso vai conduzir, como a gente já falou, o processo tradutório. Né? E perder uma coisa dessas perde bastante. Lembra aquilo que a gente falou? O que a gente perde ou não no processo? Eu acho que eu nem pensaria nesse do Ulisses, assim, político. Sim, não é da sua vivência. Talvez você nem tenha a imagem mental desse Ulisses Guimarães na sua cabeça. Mas acho que eu não li, né? Quando você falou. Oi? Tipo, o Fernando Henrique, por causa Eu pensei nisso, mas quando você falou Ulisses. Mas eu não fiz a ligação com o Ulisses da literatura, porque eu não li O Ulisses era branco, grande, De olho olho azul. azul. conversar com o pai de uma amiga minha. Eles têm uma chácara lá na minha cidade e eles criam muitos gatos, que o pessoal joga os gatos lá e eles criam. Então, assim, e o pai da minha amiga dá o nome pra cada gato. E os nomes são muito engraçados. E assim, mas tem relação a todos os gatos. Tem o Mancha, tem o Gordo, tem a Pretinha, tem a Memeza. A costelinha, Geralmente lembra tem. da A costelinha foi o Edson que batizou. Então, aqui tem que pensar, né, essas questões. Então, por isso que o autor está aqui. O que mais? Acho que eu posso fazer uma Pode. dos personagens recorrentes, que, tipo, além dos gatos, tem, tipo, o Ben-TV, a figura da avó também que aparece. Aí você pode, tipo, a pergunta que você falou agora que bastante é dos gatos que você tem, eu ia perguntar o quanto foi criação, o quanto é baseado na realidade, você pode discutir um pouco sobre eles e, tipo, o impacto que essas figuras, esses personagens tiveram pra você. Uma das minhas perguntas também era sobre o impacto da avó na sua criação, porque você cita bastante ela. Até no do Dia das Então, Mães, também. aparece os gatos, você falou, e tem acho que uns 4 contos para o Benjamin, né? Meu bem-te-vi. Então, o bem-te-vi aconteceu na minha vida, do mesmo jeito que os gatos aconteceram. Cada gato que esteve lá ou que está comigo está lá porque foi tirado de uma condição de morte, ou uma morte iminente. Se não estivessem comigo, estariam mortos. Alguns
demorariam em sofrimento. E apareceu o BenTV, ele foi criar o BenTV no meio dos gatos, né, o que deu trabalho. Eu criei ele fechado dentro do meu escritório, eu treinei ele para voar dentro do escritório e da casa, até que ele tivesse condições de voar numa mata. Eu moro perto de um lugar que tem uma reserva de mata e eu devolvi ele para lá. Com peso no coração, chorei porque nunca mais soube daquele passarinho. Acho que a sua pergunta foi assim, se todos os animais que aparecem no livro foram animais de minha vivência. Foi isso que você perguntou? Eu ia perguntar o quanto foi, tipo, baseado O que na tu- realidade, o quanto você se deu a liberdade de... Tá, isso você também perguntou. Aí, falar sobre isso é falar sobre uma questão do que é o fazer literário, né? O quanto foi baseado na realidade e o quanto tem de um fazer ficcional no texto literário. Porque a transposição da realidade para o mundo da literatura compreende uma seleção de palavras, compreende uma edição dos fatos que você viveu. Mas sabe, o que acontece comigo assim é que eu sou uma escritora ruim de criar verossimilhança. Por isso que eu escrevo os textos que eu vivi. A vida tem a verossimilhança nela própria, não é? Então, sendo assim, os textos estão mais próximo possível daquilo que eu vivi. Entende? A palavra é um signo e como signo ela tem um conjunto convencional de significado, né? Mas acho que o papel da literatura é fazer essa deslimitação do que é rígido e fixo nas palavras. Então, quando elas são tiradas desse ambiente informativo e vão para a literatura, elas significam um mais. E se o meu texto é literário, eu fiquei contente porque as pessoas disseram que são. A Alice, quando fez a apresentação, disse que são, e a Alice é uma professora de literatura, que ela é a Alice, por isso que eu escolhi. Então, né, está perto do que aconteceu, mas é uma outra linguagem que faz esse arranjo das situações. Mas te digo assim que eu inventei o mínimo possível. Então, no final, eu soltei o Benjamin na mata, ele olhou uma borboleta, eu sofri, o lagartinho morreu. Não tem um desvio ali, sabe, do que aconteceu. Benjamin nem queria saber sua mão, né, professora? Ele se apegou tanto pra você, assim, que quando você foi soltar... Ele voltou, ele voltou. Nossa, chorei tanto. Misericórdia, o papel higiênico foi embora, acredito. Nossa, eu chorei. Você fala isso que chorou e olha só, eu fico contente que você chorou porque o texto funcionou pra você. Viola, você está assim, chorei muito. Ele voltou. Aí eu tive que arrancar uma coragem das raízes lá das minhas entranhas, cara, pra fazer assim, vai, Benjamin. Que daí eu fui com mais força e aí ele voou e ficou pousadinho no galho. E ia embora das rotas. Como mãe dele, teve que deixar ele... Das Como é que costas. você vai traduzir isso para demonstrar Essa dor. essa força e essa dor que houve. é o que você tem que pensar, né? A Lia Luft fala isso, ela diz assim, olha, é justamente nesse momento em que você entra no texto e entende esse comportamento, como a Evelyn disse, do fazer literário, é que você tem que dar conta dele, né? Então é nesse lugar aí que eu acho que é o mais difícil nesse processo tradutório, né? De tentar estar nesse lugar. Eu acho que a questão também é quando o dado do real vira literatura, né? Eu E acho como que vira? literatura, exato. Então, assim, O arranjo, que para eles é importante, Uhum. o arranjo das palavras, da sintaxe, etc., que estão empregados ali, que determinam, então, uma força que vocês dizem ter sentido, né? Então, é este lugar. As palavras criam a ontologia. As palavras criam a verdade, mas, né, não é uma fotografia, e mesmo a fotografia não é a apreensão absoluta do real. Então, mas o que eu quero falar assim é que existe um fundo de verdade, de realidade mesmo,
em tudo que eu escrevo. A realidade factual e a realidade do meu sentimento. Eu, na real, não sei se eu sou escritora, gente, porque eu coloco no papel o que eu sinto, assim. E escrever para mim é um processo bastante espontâneo. Eu não demoro a escrever, porque parece que os meus textos são curtos, né? Eles vêm de chofre em mim, eles me tomam. E eu só consigo deixar essa agitação depois que eu coloco o texto no blog. Eu faço assim, eu coloco no blog para não perder, porque se eu escrevo aqui, eu perco, né? O texto fica offline até eu achar que tá bom. Eu coloco lá, é o texto. Depois eu volto, quando eu volto eu mudo uma palavra ou outra, às vezes eu me arrependo de mudar, porque parece que o texto já nasceu pronto em mim e eu só preciso sentar lá e fazer ele nascer. Eu ia perguntar isso, professora, se você tinha algum método para escrever seus textos, assim, se você parava e, não, agora eu vou escrever, ou se era tipo uma coisa assim, eu preciso contar essa experiência, eu preciso escrever isso. Aí você ia lá para o computador e escrevia, você prefere escrever de manhã à noite, se isso afeta, assim, a sua escrita, o jeito que você escreve. Sendo professora de literatura, eu ouço muitos escritores se pronunciarem a respeito do método de criação deles. Então, são tão diferentes quanto são os escritores, sabe? Por exemplo, o Altran Dourado, ele fala, né, como se ele estivesse num torno, como ele tivesse um material de carpintaria e colocasse as palavras parecidas com madeira. Tanto que ele tem Ofício de Carpintaria, é um livro para explicar o fazer artístico dele. Então ele rala. O Milton Ratum parece que rala bastante também, demora bastante, escreve e volta. E sabe como é comigo? Eu acredito porque eu sou acometida por inspiração. Eu acho que há alguns escritores que são artesãos inspirados. E em alguns momentos eu sou acometida. Acontece, eu não sei quando acontece. Acontece quando eu passo na casa de uma pessoa e vejo um cachorro amarrado e sou tomada de uma raiva. Ou quando eu pego o gato e o gato faz um carinho em mim, eu sou acometida de uma ternura, né? Então, o que uma força toma posse de mim e eu sinto, eu vivo de uma forma visceral aquilo que me aconteceu factualmente ou aquilo que me tomou por dentro, que é uma emoção que fica em agitação. Isso fica em mim. Então, não tem um momento em que acontece. Eu não sei quando vai acontecer. Acontece de repente. Acontece como aconteceu, vocês leram um livro, né? Quando eu estava no mercado, compras no mercado, e eu só queria comprar pão, e aí eu tive um monte de reflexão lá, porque a padaria é exatamente do lado do açougue, porque tinha uma menininha trombando em todo mundo, assim, que me incomodou, e que depois eu vi que ela estava aprendendo a distinguir os cortes de carne. Não tem um horário, eu não tenho um método, eu sou guiada pela minha inspiração, que pode acontecer à noite, pode acontecer de manhã, pode acontecer durante a tarde, vem. E acontece também assim, sabe, às vezes eu estou envolvida nessa energia, eu estou escrevendo, às vezes acontece de uma noite eu escrever 3 contos no meu blog, mas às vezes acontece de passar 2 meses e eu não escrever nada. Eu acho que uma coisa que é preciso dizer é que não é que o texto não é refletido. Ele é uma vivência interna que se é refletido exterioriza internamente. Né? Ele está lá me agoniando, me incomodando. Eu estou refletindo sobre isso. E aí ele vem para o externo. E depois... Mas assim, eu sento e... então veio e... se fosse assim, eu escreveria todo dia. Todo dia, toda hora. Porque dá a impressão, assim, pela forma, eles podem pensar que não há um processo de elaboração, entendeu? O processo acontece. Acontece internamente. E depois, quando o texto vem. Na maioria das vezes, ele já vem pronto. Mas é para mim, né? Eu estou falando de mim. Outros escritores não são assim. Comigo funciona assim. Não dá, cara. Eu não sei se eu consigo. Então, agora eu vou escrever um romance e eu tenho 4 horas aqui para ficar escrevendo sobre esse capítulo. Eu não sei se eu consigo fazer isso, porque o meu processo é assim. Eu sou tomada. Né? A produção é interior primeiro. A reflexão... ou o pensamento me arrebata, aquilo fica em mim, fica. E a hora que eu
escrevo, né? É que já está elaborado. Já está elaborado, ou eu vou elaborando enquanto eu escrevo. Eu sei que quando eu escrevo era aquilo lá e saiu de mim. Eu fui muito conivente esse assunto. Você escreve também? Não, é sobre isso que eu vou falar. A gente tem pessoas na sala que também escrevem, normalmente pessoas, quando você deu uma entrevista, acho que com a Liga Animalista, você falou que você não tinha intenção de publicar essas crônicas, você lia, né, como um processo de aliviamento, né, daquela questão que você sentia, só depois, né, que você conversou. Ah, foi, o jeito que começou. Quer que eu esclareça isso? Acho que você pode falar mais pra frente. Depois eu Tá bom, pergunto. tá bem. E agora eu perdi aqui, não. A pergunta é por que as crônicas? Normalmente o pessoal que escreve, o pessoal da sala que escreve, normalmente escreve poemas, algo relacionado a isso, mas você escolhe a crônica. Tem a ver mesmo com esse fluxo, né, de ideias que você sente, que você vai escrever, ou tem algum outro motivo? E daí, Evelyn, já faço uma outra relação, né? Quando ele fala, por que não um poema? Você acha que a crônica traduz mais esse estado de elaboração interna antes de ser externada? Tá. Né? Porque você falou que tem sempre um dado do real que te captura neste lugar para a reflexão. Eu tenho alguns poemas também. Me aventurei neles. Menos, mas às vezes eu escrevo também. E aí, o que que acontece? Quando eu penso e elaboro, e quando as coisas precisam deixar, né, me deixar sair de dentro de mim e serem colocadas no papel, elas vêm por meio da narrativa. A poesia, né, a lírica, eu acho que tem lírica no meu poema, no meu texto também, mas o poema não é a minha linguagem. Eu não tenho familiaridade com o poema, a linguagem do poema. Eu não gosto, claro, né? A gente está falando com estudante de letras, assim, o poema para mim precisa estar também ali, está estruturado numa configuração artística. Isso Então, tem a ver com o que você falou, que você não tem muito tempo para sentar e focar, né, no trabalho. eu acho que eu não sei fazer mesmo. Né? Quando vem em mim, eu, né, sou uma escritora da narrativa. Talvez um dia no poema, mas nem penso nisso. Acho que não é a minha praia o poema. Não consigo expressar o meu pensamento, a minha inquietação, a minha reflexão por meio do poema. Então, o que eu quero te dizer? Que eu não escolhi a narrativa que me escolheu. E a narrativa, que também não sei nomear, quando a Alice fez a avaliação desse livro, ela chamou de microcrônicas, e há um conto também, aquele conto mais longo da Bárbara. Às vezes também eu resvalo para o conto. Então, são textos assim, né? Narrativas e narrativas curtas. Eu acho que se liga com esse processo da temática da inquietação, né? Quer dizer, ela pode ser desde um movimento que é mais penoso, um sofrimento, né, como do Lagartinho, da Bárbara, etc., ou uma reflexão, né, sobre assim, então falo para ela que a avó enganou nós duas, né, que também passa por uma questão da forma como a avó administrava os afetos, como pode ser também por um aspecto do contentamento, mas de qualquer forma ele vem em função da reflexão, né? E é nessa reflexão que se estende a narrativa. Então, a brevidade também se relaciona com a brevidade da sensação, né? Às vezes me parece isso lendo os seus trabalhos, por exemplo. Então, você é tomada pela indignação e pela luta da Bárbara. Você é tomada pela indignação da morte do Lagartinho. E essa indignação tem que ser extravasada, ou a reflexão sobre o momento afetivo, e ela é extravasada também, né? Então isso também tem a brevidade da sensação, pode ser. A brevidade da sensação e a intensidade da sensação, eu tento colocar. Não sei, parece que se eu me alongar, também nunca tentei. Os textos estão ali meio que prontos. As pessoas desviam o foco e a atenção daquilo que deveria impactar mais. Aí, de repente, fica uma coisa mais slow e eu não quero. Quero que o essencial
O substantivo é que se sobressai no texto. Mas aí você falou uma coisa da minha avó, aí eu te respondi outra, ele tocou na avó de novo, aí eu pensei, mas ela perguntou da avó, e essa pergunta eu não respondi. Você perguntou porque a minha avó comparece tanto nos meus textos, né? Porque ela parece uma figura muito importante na sua vida e nos seus contos, assim, suas experiências. Aí eu Sabe que quem anotou, quem notou isso e ficou magoada foi a minha mãe? Ai, você só fala da sua avó, eu nem Não apareço apareço. nos seus textos. Então, mas foi a minha avó que me mostrou o amor pelos animais. Era ela que cuidava, era ela que criava, era ela que cuidava de gatos e ela tinha que esconder do meu avô que ela dava comida para os gatos, porque meu avô não gostava que ela. E vai criar e depois vai ficar um monte de gatinho aí, então ele esparramava chutando. E a minha avó, então, levava eles para longe, a comida para longe, para alimentar sem que meu avô visse. E ela conversava com os gatos. Então, não existia um outro adulto assim. Então, eu fui admirando a minha avó e fui pegando amor pelos animais com a minha avó, que criava galinhas também, obviamente criava galinhas para comer, mas que tinha uma relação. Esse galo, meu Deus, eu não posso entrar hoje aí não, porque esse galo não gosta de me ver com vestido azul, ela tinha que trocar. Então foi a minha avó que viu assim, olha como a gente pode se relacionar com os animais. E a minha mãe, embora não tivesse feito... me mostrado, né, me feito entrar nesse mundo e me mostrado com a grandiosidade que a minha avó fez e com o amor que a minha avó fez. A minha mãe também não era uma pessoa bruta com os animais, mas teve menos importância em abrir a minha visão para os animais. Minha avó teve mais, mas a minha mãe e toda a minha família foi uma família respeitosa com os bichos. Até meu pai, que era meio um caso mais assim, né, uma pessoa mais bronca e tal. Então, eu tinha 6 anos e a minha mãe criava um sapo. A minha mãe também. Então o sapo Criou um ficava na Jojo. despensa e depois o sapo, quando era noite, o sapo atravessava a cozinha para ir para a rua. E era um sapo assustador, grandão, coachava. E minha mãe dizia, ninguém chega perto do Gaspar. Era o nome dele. Então, toda a minha infância foi assim, olha como os animais são criaturas que a gente deve respeitar. A minha mãe pedia desculpa para os animais. E eu prestava atenção nisso. Gente, como é verdade que os adultos educam pelo exemplo, né? Então, a minha mãe pisou no rabo do gato e falou assim, desculpa, Tony. E foi importante para ela, então eu fui aprendendo a amar, mas quem era a mais carinhosa, quem me mostrou tudo, quem me explicou para mim, foi a minha avó. Então, por isso que ela tá tanto por aí. Você recebia pergunta. Prof, uma coisa que eu percebi enquanto autora, desculpa. Não tem problema. Enquanto eu lia as histórias, né, prof, eu chamo de prof, não é fácil. Eu senti, assim, que era como se fosse um diário, sabe? Porque até acho que no prefácio você fala que você escreve o que você sente. Você escreve o que acontece. Então isso se torna verdade. E a gente pode falar que o livro Nós Animais é como se fosse um diário das suas vivências, do que foi acontecendo, assim, durante a sua vida, porque enquanto você falava, né, que você não tem um horário, que você senta, escreve, né, tipo, vem assim, do nada. Isso. Eu também sou assim, porque, por exemplo, vamos supor que hoje é um dia muito legal, que eu vou fazer muitas coisas, que eu vou sair com as minhas amigas, vou assistir um filme com a minha mãe. Todo dia, no final do dia, assim, à noite, eu escrevo o que aconteceu. Então, eu tenho um diário em casa, sabe? E daí eu vou escrevendo, assim, as coisas que aconteceram. E às vezes eu até quero ter aquele diário comigo, porque, por exemplo, hoje, depois dessa nossa reunião, eu quero escrever sobre isso, sobre a minha experiência que eu tive aqui, para deixar guardado, para um dia na minha vida eu ler e voltar, sabe? Então, a gente poderia falar que esse livro é como se fosse um diário, sabe? Poderia, se você pensar assim, tem aí as vivências dela que são dela, do cotidiano, né? Registrou as experiências. Mas pensando em diário, voltado a essa linguagem, a linguagem literária, porque daí quando a gente pensa em diário, ou tem
jeito de pensar em diário, igual você está falando, é mais um registro dos acontecimentos e sem. E com uma leveza espontânea de apenas registrar, né? Eu tenho essa ambição, que o meu diário, que o meu texto tenha uma linguagem mais perto da linguagem artística, literária, do que da linguagem informal. Então aí se afastaria um pouquinho do diário, você entendeu? Porque eu tive bastante problema quando eu escrevi esse livro, porque eu não queria publicar coisa ruim, mas não ruim, literatura ruim, não que diário seja ruim, mas que não tivesse uma qualidade, uma mínima qualidade artística. E eu fiquei preocupada quando eu fui publicar isso daqui, porque só eu tinha lido. Aí eu pensei, e se eu publicar uma coisa que não tá legal? Aí o Edson leu, outros meus amigos leram. Não, Evelyn, você não vai, né, passar vergonha achando que está publicando crônica e qualquer coisa que seja, que tenha um pé na literatura, que não seja só a linguagem. Sim, sim. Então, é diário e não é, você entendeu? Agora, que uma coisa que eu queria te falar, se você faz diário e se você gosta de escrever, continua fazendo diário. Uma hora você vai estar fazendo diário e você está pegando o exercício com a escrita e, né, fazendo disso um exercício diário seu. É assim que a gente começa, é assim que a gente vicia. Sim, nossa. E é assim que a gente Muito bom. desenvolve e se torna boa no que faz. Fala, Gabriela. Eu queria perguntar do título, porque na minha cabeça, quando eu li o título a primeira vez, eu pensei se tinha um trocadilho com nós de primeira pessoa e nós de uma coisa. Até chegaram a pensar em nós de Nós, dificuldades, de substantivo, né? E aí nós no plural. E me sugeriram tirar o título não, a vírgula, que seria nós animais. Aí eu pensei, mas cara, não remete a nada daí do que eu quero colocar. Remeteria se eu tivesse que explicar que os nós, que a interseção, que a junção seria nós juntos, nós, o substantivo, e nós também o pronome, junto tudo com o animal. E como já se trata de um assunto pouco conhecido, que é da defesa animalista abolicionista, então não quis colocar ambiguidade no título. É só nós, pronome, né, primeira pessoa, vírgula, animais. Somos nós, seres humanos, animais, assim, sabe, querendo expressar, somos todos animais. Nós, os animais. Nós, animais. Nós, seres humanos, animais. E os outros animais. Então, todos animais. Deu para entender? Então, você é animal, nós, O gato animais. É animal, a galinha. Coisa que a gente não pensa, não fazemos assim, na fala, uma distinção entre o ser humano e os animais. Os animais, né? Eles. Não somos nós. E o título eu quis agregar essa diferença, essa dicotomia que a gente coloca entre seres humanos e seres animais, nos excluindo da esfera animal. Sim. Porque se for pra pensar, imagina se o animal vê a gente também como outro animal, tipo, essa separação, né? Porque tem disso, né? Porque a gente fala animais, a gente não fala que nós somos animais. E Porque a quando. gente não é animal, né? Tipo, por muitas pessoas, né? Então, tipo, tem disso também. Esses trabalhos que têm sido feitos agora, principalmente com os cachorros, que foi o primeiro animal que a gente domesticou, né? Sim. Alguns afirmam que o cachorro não consegue fazer essa diferença, assim, de que eles não pertençam a essa mesma categoria, porque a gente Os gatos também, os uma gatos família me veem interespécie, né? e me veem como a gata grande lá que cuida deles todos, mas também da família dos gatos deles. Uma fala do Marcelo Cortella, que é engraçado, ele fala que uma vez ele foi num hotel, ele chegou, entrou no quarto e começou a ler o guia lá do quarto. Aí fala, não são permitidos animais. Ele desce uma... O que eu sou? Um mineral? Não é permitido animal, então Né? Então, é por causa disso que eu coloquei nós animais. Preconceitos também com os animais. Tipo, ai, o gato, ele não liga pro dono, ele só liga pra casa, ele gosta da casa. Se você for embora, ele vai continuar lá. Mas os gatos são muito amorosos. A gente vê isso no dia a dia. O meu pai era uma pessoa que era muito preconceituosa com, tipo, animal, assim, ele não era muito chegado, ele sempre foi meio afastado, assim, depois que a gente adotou o Léo, meu gato, ele dorme com meu pai, ele fica no pé do meu pai o dia inteiro, meu pai queria outros gatos, meu pai começa a pesquisar sobre gatos,
E meu pai quer adotar mais gato, minha mãe tem que brecar ele. E aí ele fica assim, ele gosta tanto de gato agora, que nem parece a outra pessoa, assim, sabe? Meu pai é muito defensor dos gatos agora. Gatos fazem isso mesmo, fascinam a gente. Então, é isso, né? São esses preconceitos que a gente tem, preconceitos, principalmente com os gatos. Gente, os gatos ainda sofrem o estigma de serem seres do mal que vem lá da Idade Média. Nossa, gato preto, né? E gato preto, então vou dizer que eu pertenço à Sociedade Protetora dos Animais como voluntária lá e a gente vai de vez em quando nas feirinhas para tentar arrumar lar para os gatos. E as pessoas exercem o preconceito dela nos gatos pretos. Os gatos Nos pretos, cachorros também. nos cachorros também. Os gatos pretos são os últimos que saem. E parece que tem uma licença mais social, assim, se você fizer maldade com um gato, é menos maldade do que você fazer maldade com um cachorro. A minha amiga que trabalha também na feira de adoção dos cachorros, ela disse que os cachorros pretos. Não. Os cachorros pretos e os caramelinhos são os que não saem. Quando eu adotei a Lucy, tinha dito isso: olha, a gente pode até levar ela, mas é uma com Não pouca tenha muita possibilidade de sair. Né? Porque eles não dão status nenhum. Ai, que horror. Entendeu? Então, Eu sei, assim, sei. o cachorro é o vira-lata caramelo, entendeu? É o que mais tem. Ele não faz a distinção do seu dono. Aí falam assim que o gato se apega à casa e não ao dono. Então, quem falou isso? Teve uma relação de tutor com o gato, de cuidado, de carinho, de comunicação? Porque não é verdade. Gente, eu tenho a idade que tenho. Eu convivo com gato desde que a minha avó me ensinou, né? Com 7 anos. Sempre convivi com os gatos. Eu sei que isso não é verdade. Então, essas falas prontas e equivocadas e mentirosas e preconceituosas e tudo mais, eu sei que não. Então, tem uma outra coisa que eu represento, cara, que eu sou vegana há quase 17 anos. Ah, sem proteína animal você não vive. Ah, mas sem B12 você não vive. Ah, você não vai viver. Minha mãe te ensinou. Ah, você vai ficar tão fraca, que uma hora você vai cair, vão te levar para o hospital e aí você vai ter que comer carne porque tem que comer, né? Faz 17 anos, agora ela desistiu. Então, coisas que as pessoas reproduzem porque as pessoas simplesmente reproduzem. Eu estou vivendo nesse ambiente, nessa vida de cuidados com os animais. Isso é que não é verdade. Agora, como é que você tira da cabeça das pessoas, e as pessoas, a gente está falando das pessoas, de uma cultura, uma verdade respaldada em preconceitos medievais? Sim. Ainda mais em épocas atuais, né? Que vamos legalizar a caça porque a caça é um esporte. Nossa. Mas aí tem toda uma questão política também, né? Mas cada vez o animal é menos importante, o animal é um objeto, o animal é para o ser humano, é para nos servir, o gato é traiçoeiro, então não tem problema caça-gato, o rato Cachorro pode transmite morrer em doença. sofrimento porque ele é o rato, ele faz mal, né? Disso aí que você falou, vem mais uma série de crenças que só ferram os animais. Nessa pandemia, né? Porque agora começou a varíola do macaco. Me fala. Ai, macaco. Aí, começa o problema é com o macaco. Vamos acabar com o macaco para ele não Isso, foi transmitir o mais varíola. morcego, foi o porco. Muitos cachorros na Covid foram jogados, porque foi aquela história, o cachorro transmite a Covid, então houve uma série de abandonos, né? Então, isso tem uma seriedade. Eu queria perguntar para você agora, Evelyn, assim, que eu acho que eles vão precisar. Eu até fiz com um ano que não foi o deles e tem uma tradução, né, que a gente publicou do conto que eu adoro, que é Compras no Mercado, e também O Sacrifício da Marguerite Curie. Eu amo esses dois contos, né? Eu quis que o título fosse irônico, ficou, né? Então, e daí... Por engraçado que parece, também foram os meus favoritos. É um dos seus favoritos? O Sacrifício da Marguerite Curie, eu adoro. Eu tava com Eu tanta ia raiva falar que ele uma tinha. pergunta sobre ele, aliás. Porque esse foi um conto que, assim, abordou uma certa crítica ali a um certo tipo de religiosos, né? Ah, sim. Então, assim, Os eu cristãos. queria saber
a sua visão religiosa, né? Como que isso influenciou e ainda influencia também na sua visão de mundo, né? Porque eu pensando nesse conto justamente, falei assim, seria um que eu gostaria de traduzir, então eu queria entender melhor como que você vê a religião dentro das suas concepções, né? Que foram provavelmente mudando muito durante o tempo. Você estava falando uma coisa quando ela entrou com essa pergunta. Posso conversar com ela, Sim, então? claro. Porque aparece um conteúdo religioso em alguns Para o meu momentos, Deus. para o meu Deus, e eu converso com Deus, e no sacrifício da manicure tem ali uma alfinetada, porque é época de Natal, né? É época de. Ela que disse que queria fazer um sacrifício para receber uma graça. E eu sugeri que então o sacrifício dela fosse não comer carne, não comer frango, porque tinha acabado de passar o caminhão carregado de frango lá na frente e ela respondeu aquela resposta. Não, vou ficar sem comer chocolate, porque carne não dá, né? Porque carne é carne. Então, como é que eu vejo? Como é que eu vejo? Eu vejo com um incômodo. Eu vejo uma hipocrisia religiosa na Igreja Católica, mas aí eu estou falando dos rituais da Igreja Católica e da consideração moral da Igreja Católica para com os animais. Não falo do cristianismo, porque falar do cristianismo é pensar na figura de Cristo, e esse Cristo que os católicos acreditam e vão na missa e rezam para esse Cristo e pedem a misericórdia e depois vão tudo para a churrascaria. Então, não é o Cristo meu. Aí eu vejo assim, então eu fui educada nos rituais na mitologia, nos deuses, dos santos, né? Santos que a gente fala para o panteão dos deuses cristãos. No cristianismo eu fiz primeira comunhão e tudo mais. Mas o que acontece, hein? Eu sempre tive uma inquietação com esse Deus que permitia que a gente fizesse com os animais tudo que a gente faz, porque tem o pensamento de que nós somos superiores e os animais foram deixados aqui para o nosso uso, né? E vi até um dia uma reflexão a respeito disso, que é muito pecado você se colocar como pai, mãe de bicho, porque o bicho, o gato, o cachorro não é feito semelhança de Deus, é só você que é. Você chamar o seu gatinho de ai, minha mamãe, é ofensivo para com Deus. Eu pensei, por que não colocam? Por que né, não dão esse passo e veem assim, cara, o animal também é filho de Deus, como eu sou filho de Deus, e o sofrimento dele importa também como importa para você. Por que é tão ofensivo você ver essa semelhança, né? Então, o que eu vejo, assim, e você sentiu no meu texto, é uma raiva. Por que o Papa atual, o Papa Francisco, se chama Papa Francisco, que ele declarou uma homenagem ao santo protetor dos animais, que é o São Francisco, e sequer vegetariano ele é. Ele come leite, ele toma leite, ele come ovos, ele come carne. Ele tem uma fazenda de produção de carne, leite, ovos dentro do Vaticano, só para ele, carne especial, leite especial para ele. Então eu fico por conta, eu fico assim pensando, gente, mas Cristo é amor. Então, não só para os seres humanos, por que a gente não abarca no nosso círculo de compaixão e de moralidade, que é isso que prega o cristianismo e prega a Igreja Católica, mas exclui dessa consideração ética, moral, espiritual, todos os animais não humanos. Se a ciência, agora vamos falar de ciência, porque eu falei muito de emoção, de compaixão, de coração. Se a ciência, então agora vamos para a ciência, que não pode ser contestada. Em 2012, né, uma conferência, um trabalho de neurocirurgiões, de neurocirurgiões anatomistas, de neurocirurgiões computacionais, que provou que os animais têm, como nós temos, uma estrutura de consciência e autoconsciência. Eles são exatamente como nós. Eles pensam, eles sabem da vida deles, eles têm uma interação no grupo social.
eles têm um conhecimento da individualidade deles e do papel social deles no grupo, que é a consciência. E a autoconsciência é você saber de você, saber da sua vida interior. Os animais conhecem isso. E tudo isso é muito complexo. Eles têm uma complexidade mental como nós temos. Então, assim, e além disso, e a ciência já sabia antes, né, que os animais são seres sencientes. Quer dizer, eles interagem com o ambiente com os mesmos 5 sentidos que nós. Então, eles também sentem frio, sentem fome, eles também sentem, enfim, medo, dor, tudo, né, da nossa ciência. O que falta, portanto, para os animais serem contemplados no nosso círculo de consideração, de moralidade, de ética e de compaixão? Aí é onde eu fico assim, sabe, com a organização dos ritos católicos, incomodada. Eu acho, olha, vocês estão atrasados, olha, os animais, olha, mas nunca acontece nada porque os católicos ouvem? O Papa, e o Papa tem esse exemplo, né? Então eu acho um atraso. E continuando, então, porque agora você falou de religião, agora a gente está num campo que é um campo metafísico, né? O campo da fé, da crença. Pensando nas coisas que eu estou falando para você, e eu sei porque eu estudo, não só sinto, mas eu estudo a ciência sobre quem são os animais, a identidade dele, o corpo deles, a mente deles. Os estudos ecocríticos são uma área de conhecimento interdisciplinar. A gente vai para a biologia, a gente vai para a neuroanatomia, a gente vai para o direito, para a filosofia, né? Tá, então, não existe mais desculpa para a gente não considerar os animais como seres dignos de tratamento ético igual a nós. O que justifica é o especismo. É isso da gente se achar superior e pelo fato de que eles não falam, mas eles falam a linguagem deles, necessária para a comunicação entre eles e para que eles tenham a garantia da sobrevivência deles, serve, né? Enfim, para a comunicação entre o grupo. Eles não falam a linguagem humana. Então, o que falta? Falta, assim, né? Eles têm um design corporal diferente de nós. Eles são inteligentes. Eles são racionais. Né? Me invoca esse negócio dos animais que os animais são irracionais. É claro que não são. Eles não têm a nossa racionalidade. Aí a gente elege a nossa racionalidade como padrão, como superioridade, então nós podemos fazer com eles o que a gente quiser. E essa dicotomia, né? As ecofeministas falam entre superiores e superiores, você se elege, nós nos elegemos superiores aos animais. Os animais ficam aqui e eles não têm condição de sair desse nível de baixo para ascender, eles não podem fazer isso, e a gente não quer que isso aconteça, porque senão nós vamos perder os privilégios para a nossa espécie. E é tudo feito para deixar isso do jeito que está. Então o Papa consome animais, então a indústria da carne, leite, ovos, esconde de vocês como os animais são manipulados, tratados, a crueldade que existe. Vocês conhecem o matadouro? O matadouro fica lá na saída da cidade, muito escondidinho, vocês não ouvem o berro, o desespero dos bois, mas e quando disserem para vocês que envolve crueldade, não é assim, sabe? Envolve crueldade mesmo. Eu tive já a força com 14 anos para ver como é o assassinato dos bois no frigorífico. Então, o que eu quero dizer, né? Eu toco tanto no ponto da religião que eu já pensei se eu não fosse incomodar algum padre. Mas eles não leem. As pessoas da religião desprezam isso aqui. Isso aqui, ai, Deus é superior, aí a gente vai comer, ai, tá tudo bem. E aí, continuando mais, né, já que você, nessa sua resposta, na minha resposta, espero que você tenha percebido que isso é importante para que eu considero isso importante para minha evolução espiritual, dentro do meu coração. E eu não acredito mais. Bom, né? Eu acredito que nós não somos só matéria, né? Algumas coisas assim. Acho que a gente é energia e uma energia não pode ser destruída, né? A física. Então, depois que vem a derrocada do corpo, alguma coisa deve continuar. E se não continuar, não sei, não continuou, não vou padecer. Mas e se continuar? Eu não quero deixar, quando eu morrer, rastro de sangue e de dor por aí. Eu quero limpar a minha barra. Então, falando disso, falando de religião, porque você falou, né? Eu tenho um trato com Deus. Eu falo assim, olha, pode me levar? Faço esse trabalho. Eu faço trabalho na minha casa, faço trabalho na UEM, na graduação, na pós-graduação. Me leva.
tô pronta na hora que eu tiver mais salvado do que matado. Foi suficiente a resposta para você? Foi. Mais que E, suficiente. mas eu penso, Evelyn, em termos de tradução aqui, como que essas unidades vão passar para eles, porque, por exemplo, você tem um cruzamento vocabular, mesmo que não explícito, do campo da religião. Então, esse mesmo, se eu não me engano, no final tem uma comparação do Cristo pendurado na cruz, do frango pendurado no gancho, né, do sacrifício, da manicure. Né? Então, perpassa também a crucificação, etc. O que é um lugar, né? O que é o Cristo pendurado na cruz. Eu falo assim, como eles vão traduzir o Cristo pendurado na cruz e o frango pendurado no gancho? Porque não dá para dizer o Cristo crucificado, o frango crucificado. Porque o processo vocabular aproxima as duas imagens, mas o vocábulo utilizado, pendurado, estou falando aqui para eles. Por isso que eu atentarem quis colocar no conto a imagem do Cristo pendurado, para remeter. Então, O PETA, que é um órgão norte-americano de defesa animal, fez a imagem, gente, do frango pendurado igual Cristo. Eu mandei para você faz muitos anos. Então, quando falo em Cristo crucificado e o frango pendurado, a mente não leva para analogia? sim, mas eu falo que a escolha não foi crucificado e pendurado. A escolha foi pendurado e pendurado. Então, como é que eles vão traduzir? Eu não sei. Então, né? Não, eu estou falando, isso eles que vão fazer. Eu estou falando que é onde eles devem pensar, né? Em como garantir as imagens que se entrecruzam. Por exemplo, o filé, Cristo pendurado na fila, cruz e o frango pendurado no gancho. a feroz família feliz, né? Que tem aí um uso fonético que sintetiza tudo. O filé fedido na fila, Peixe. o filé fedido na fila do peixe, né? Então, lá na sexta-feira, como garantir essas sínteses fonéticas que nessas frases de efeito que amarram a significação, um né? desafio para vocês, né? Eles vão ter que dar Agradeço conta disso. vocês estarem trabalhando por esse texto. Então, e é isso que eu falo. Mas Quer é dizer, uma qual é a entrada que eles É uma conseguem fazer de mensagem leitura? importante, assim, né? Para mim é uma mensagem importante. Alguém precisa falar essas coisas aqui, já que os animais não podem falar. Então vamos levar isso para mais longe. Posso perguntar só uma coisa? Não, claro, é para isso. que você Acho tá não, aqui. Bruno. Eu falei com o brincando, professor, tá? Eu queria falar sobre como você usa as cores para descrever algumas situações ou sentimentos. Por exemplo, Ixi, eu não coloquei o nome do conto. Coloquei. Aqui na Crônica ao Tempo, você diz assim: tenho andado esculpindo, escolhendo os cenários e as cores. Prefiro azul ao vermelho, verde, amarelo. E aí eu queria saber se o uso dessas cores foi intencional e se sim, qual foi a intenção? O azul ao vermelho, né? E aí O vermelho que é a cor do fogo, é a cor daquele texto que você lembrou lá, da queimada, é a cor do lagartinho. O vermelho é o sangue. Então, o sangue é o fogo e o azul é a paz. Acho que foi isso que eu quis dizer. E depois eu falo que prefiro o verde ao amarelo, né? E eu tô pensando agora conscientemente, uma coisa que eu fiz sem racionalizar. Por exemplo, você poderia ter usado a palavra tipo paz, né? Mas você ficou Pela simbologia, deve ter sido. Aí o verde é a planta, é o vegetal, né? E o amarelo é o sol, é o esturricado. Então você poderia falar que o uso das cores Que eu acho que mais intensidade? eu acho que eu pensei na simbologia delas. É sinestésico, Sinestésico, né? Também. Uhum. E aí, Evelyn, né, que eu estava falando dos aspectos linguísticos mesmo, né, como a feroz família feliz, o filé fedido na fila do peixe, né, e a gente tem, por exemplo, dorme bem, dorme bastante, dorme quentinha, que são as repetições que vão trazendo advérbios, etc., e marcando esses lugares, né.
Então, que tem também um trabalho aqui de escolha vocabular, tudo isso. E a questão que me coloca, por exemplo, que eu até falei com você antes de vir para cá, né? Ela mata gatos, não mata? É uma referência ao Noite dos Desesperados. Então, o título original, que é Eles Matam Cavalos, Não Matam? Então, esse tipo de referência, quem for traduzir, por exemplo, esse conto, tem que garantir essa referência, porque ela também tem uma relação interna de significação. Então, o que mais você se lembra de conscientemente ter trazido? A caveira? O que mais, né, nesse universo que é de referência e que foi importante no processo de construção de sentido? Isso se chamaria intertextualidade, Edson? Uhum. Aí, a última expressão que o Edson citou foi a caveira vermelha, né? Então, gente, eu sou professora de literatura só aqui na universidade há 25 anos. Eu li muito e eu percebi que esses autores apareceram na minha mente como recursos de expressão no momento em que eu queria dizer aquilo e eles já tinham dito. E eu aproveitei, eu vi que os escritores fazem isso mesmo, aproveitei sem melindres. No Sacrifício da Manicure tem um momento que o Edson falou assim, né, passa na cabeça da personagem, né, passa na cabeça assim, a raiva quando a manicure fala, eu não vou parar de comer carne, eu vou no máximo parar de comer chocolate. E, bem, eu virei a personagem, mas eu senti uma raiva dela e eu tava no salão de beleza, o cara ou ia fazer a minha sobrancelha com uma navalha. Aí eu disse assim uma coisa super agressiva, porque meus textos também são muito agressivos. Aí eu disse, né, abrir nela um sorriso de caveira vermelha com a navalha do cara da sobrancelha. E saiu então essa aliteração. Mas aí, abrir um sorriso de caveira vermelha, eu recuperei total do Rubem Fonseca em O Cobrador. Trouxe isso do Rubem Fonseca e pensei, quem leu Rubem Fonseca, não tudo, né? A caveira vermelha com a navalha do cara da sobrancelha, complementei para dar essa rima. Esse aí depois é alguma coisa mais longa para te explicar, da Noite dos Desesperados. E tem uma parte do João Cabral de Melo Neto, em Morte e Vida Severina, quando ele já chegou a São Paulo e os outros imigrantes estão chegando, mas ele se deparou com a vida difícil, né? Ele chegou em São Paulo, vindo do Nordeste, ele só viu morte, e ele está no Rio, não me lembro o nome do Rio, assim, ele está no Rio, ele fala, cara, mas eu fiz toda essa viagem, a vida não vale a pena, que não tem trabalho, que é continuação da miséria, eu vou me matar. E nesse momento, o compadre dele chega e fala, nasceu meu filho, tem toda a felicidade, então, de alguém pensando na morte e o nascimento. E aí aquele menino que acabou de pular para dentro da vida. Aí eu usei no texto do Lua, o gato que acabou de pular para dentro da vida, porque o pulo do menino para dentro da vida e o pulo do gato para dentro da vida, então são referências dos autores que eu li. Eu diria isso intertextualidade, eu diria isso influência. E às vezes, sabe o que eu faço, gente? Às vezes eu faço de propósito, de colocar um trecho assim, que eu gosto muito, bem poético, de um autor que eu li, na esperança de que a pessoa veja aquilo lá e pense assim, nossa, como isso é bonito, e vem falar comigo, aí eu falo assim, pois não é meu, é do Rangulfo, então vai ler o Rangulfo para você ver como o texto é poético, e é maravilhoso, né? Ouvindo como a noite vai e vem, assoprada pelo vento sem descanso. Não é exatamente nessas palavras, mas é essa ideia que está lá também. E aí, você pode fazer isso, professora? Posso, devo, né? Porque Garcia Marques abriu o livro dele, 100 Anos de Solidão, com uma frase retirada desse escritor que eu também retirei, que eu gosto tanto, que é o Pedro Páramo, do Rangulfo. E um dia, Aureliano Buendia acordou diante do
pilotão de fuzilamento, que era do outro romance. Então eu faço isso, Edson. O que eu vou fazer, né? Eu trabalho com literatura e não com matemática, com outras ciências. E aí, você quer que eu fale sobre A Noite dos Desesperados? Para mim é assim, por exemplo, ó, você citou esses que agora eles já têm obrigação de quem ficar com esses contos buscar. Algum mais que você tenha citado que eles, né, pelo próprio universo, não vão conseguir descobrir? Não lembro, acho que não. Né? Porque a gente tem, né, a Caveira do Rubem Fonseca, a gente tem A Noite dos Desesperados no título. O outro que você falou, que eu não lembro. Eu falei do Rubem Fonseca, do João Cabral de Melo Neto, do Rangulfo. Do João Cabral de Melo Neto. Mas o João Cabral é o pulo, né? O pulo para dentro da vida e o pulo do gato para dentro da vida. Aí é mais simples e a para Noite eles do que Ela Mata Gatos. E A Noite dos Desesperados, eles não poderiam conhecer, porque é um filme que foi lançado em 1969. Então, e fiquei com o tom desse filme e deu origem ao título desse livro. Ela mata gatos, não mata porque foi a mulher que matou os gatinhos, jogou os gatinhos recém-nascidos dentro de um bueiro. O filme fala sobre... eu vou resumir, não vou contar a fábula toda. Então, tem um concurso de dança, no momento da recessão nos Estados Unidos, onde as pessoas são muito pobres. O casal que fica dançando por último ganha um prêmio baixo, não deixa ninguém rico, de $1.500, mas eles vão poder comprar comida por algum tempo e viver. E depois de um mês dançando, tem 2 casais dançando, ela não aguenta mais. Aí ela fala pro parceiro dela, eu não vou aguentar, eu vou cair aqui. Depois o que vai acontecer de mim? Eu vou morrer de fome, então você me mata. É a morte daquele que não quer morrer, é a morte daquele que está tão vivo e depois está tão morto. E a companhia, o rico lá, que representa a companhia, que faz esse concurso, então ele faz esse concurso. O concurso é uma coisa super sádica. As pessoas morrem dançando, porque se elas não morrerem dançando, elas vão morrer depois de fome. Então é uma espécie de reality show, de filme de terror. E ele então também está ali, sabe, para ver a morte do outro. Olha, você não me importa, para eu lucrar, para eu, né, ter dinheiro, para você que morra. E a pessoa não quer morrer, a pessoa gostaria de viver, mas aquela estrutura vai acabar causando a morte dela. Então foi isso. A produtora da dança foi a mulher que teve que matar os meus gatinhos, e eles não eram para morrer, né? Mas para ela ter algum ganho, para ela se livrar de um problema, ela matou aqueles que não precisavam, aqueles que não queriam e aqueles que sofreram para morrer. Aí eu pensei no tom do filme, que ficou na minha cabeça, que é um filme... Não é um filme, eu falei um filme de horror pela intensidade da dor, de transformar o outro num objeto, mas não tem nada de impressionante, de terror, de assustador. É triste, né? Então, essa tristeza contida no filme, quando eu vi a situação dos gatinhos da Bárbara, ela mata. E tem também, vocês não acham que tem no conto um desvendamento, uma exposição daquilo que poderia ficar escondido? Eles matam cavalos, não matam. Assim, é um reality show, aproveitando da fraqueza do corpo do outro. Eles matam o cavalo, matam. E o título, no original, desvenda que eles matam. E aí ela mata gatos, não mata... Eles matam cavalos, não matam. Ela mata gatos, não mata. Comprar o título. Então, ela faz, não faz, coloca assim, né, uma posição nossa. Não, ela faz. Então, desvenda algo que não é explícito. A questão para eles é como buscar no título original do filme, que é baseado numa peça também, a tradução para o título do seu conto. Gente, vocês são das humanas, vocês precisam desse repertório de filmes clássicos que vão ser clássicos daqui até 100 anos. Posso fazer uma pergunta? Claro. Fazendo lá a pesquisa, né, no seu currículo Lattes e mais algumas... They shoot horses, don't they?
em mais algumas entrevistas, né, apareceu bastante o nome da Clarice Lispector, né, que embasa alguns dos seus trabalhos teóricos, mestrados, doutorados e afim. Eu gostaria de saber se tem alguma obra dela que, assim, te chocou muito ou que foi muito importante para a sua visão na literatura mesmo. A autora foi muito importante na minha formação de professora e foi importante para a escolha do meu corpus teórico. A produção da autora toda, né, Clarice Lispector. Então tem gente que fala que vem, e eu sei que tem mesmo influências da Clarice, pensamentos, eu acho que com semelhança de Clarice no meu texto. Acho que tem, porque, cara, eu nunca li tanto o outro autor como eu leio Clarice. Eu virei especialista em Clarice, né? Então os meus alunos trabalham com os textos dela e textos diferentes. É a autora que eu mais li na minha vida. Aí acabou me influenciando, com certeza. E porque também tenho esse amor pela Clarice. Aí do que você perguntou se tem um texto dela que mais me impactou, todos eles são uma jogada na parede, né? Todos eles te desarticulam. Mas um que me deixou mais assim, e agora o que eu vou fazer com esse texto? Foi justamente o texto que eu escolhi junto com a minha orientadora de mestrado para fazer a dissertação. E é do texto dela que mais me apavorou. Porque sim, Clarice, em outros textos nós temos, nos romances e nos contos também, a gente tem a fábula, ou pelo menos um frágil fio de fábula nós temos. Esse texto que me impactou, Água Viva não tem. É um livro de sensações, de correlações, de pensamentos, de sentimentos. Ele não tem uma fábula, nada. Então eu pensei, o que eu vou fazer com isso? Né? Então, mas é um texto filosófico. Alguns disseram, é até um laboratório de psicologia, ou um laboratório de filosofia. E é uma água viva mesmo. Nesse, me parece, então, eu não sei se você sente isso, embora não tenha trama, essa diluição também e essa vida pulsante do próprio elemento da água também que está no título, sabe? No amarramento das coisas. A água, porque ela começa com, né, agora eu estou renascendo, porque ninguém me prende mais. Então sim, um renascimento das águas primeiras, a água onde a vida começa, né? A água, que também é o símbolo ocidental do movimento. Então ela coloca a água viva, é isso, é essa vida que renasce, essa vida que precisa ser entendida, e essa vida, o rio, a água é o símbolo, né, da passagem temporal. Porque são esses temas, são os temas de Deus, são temas da existência, da morte, dos animais que estão lá. Aí, né, em função disso, Clarice é uma escritora altamente complexa, Machado de Assis também é. Mas assim, se você vai dar aula de Machado de Assis, você tem pelo menos uma fábula de Machado de Assis, de onde você pode derivar a sua interpretação. Clarice não tem. Ou você entende o processo de composição da Clarice, ou fica impossível dar aula sobre a literatura de Clarice Lispector. Então, Água Viva foi o que mais me mas hoje é o que mais me fascina, porque eu fiz o meu mestrado com ela, né, extraindo dali os momentos. Falando dos temas existencialistas. Na época eu não estava, faz bastante tempo, depois é que eu fui para a seara dos animais, mas os animais também, e Água Viva, são um campo muito numeroso, né, de possibilidades de trabalho nesse texto também. Vocês têm mais alguma coisa em relação aos contos? Se vocês querem perguntar alguma coisa sobre a linguagem... Então já vão ter que matar cavalos, já vão ter que... E não é uma linguagem difícil, né? Já falaram isso para mim, a linguagem é muito acessível. Então, o problema não é a linguagem, é a composição sintática que garante a expressão do sentimento, né, do processo que eles vão ter que
eu acho que a gente vai ter que usar muito notas. Nenhuma vai aparecer. O quê que não vai aparecer? Notas. Notas? Porque não tem dados históricos que precisam de notas aqui. De rodapé não tem aqui nada que necessite de explicação de nota de rodapé. Então, esse que é o trabalho que eles vão fazer, de descobrir como dizer. Então, eu estou aqui com vocês, mas eu também estou acessível a vocês se vocês precisarem de mim. Vocês podem pegar o meu WhatsApp, disponibilizo aqui agora. Olha, surgiu essa gostaria, coisa. tradutório, prof, a gente vai falar, prof. Como que eu faço para anotar? Não tem. Esse é a saída, como que fala assim, ocorreu minha vingança dos fracos, né? Que a Clarice Lispector falou isso lá no Perdoando a Deus. Então, ocorreu minha tradução facilitada. Vamos pôr uma nota de rodapé. Edson, ó, aí eu não fale comigo, você fale com seus alunos sobre isso. Você está participando do grupo? Então, aí, aqui está o meu WhatsApp. Entendeu? Vocês podem entrar em contato comigo para Fala, perguntarem Gustavo. alguma coisa. Bom, João. eu quero voltar no sacrifício também. Uhum. Você tem uma pergunta assim, que no momento que eu abri para ler, eu fiquei com essa pergunta na cabeça, depois o professor disse que ia ter essa entrevista, eu disse que eu queria fazer essa pergunta. E no momento que ela fala que carne é carne, que ela não pode sacrificar isso, você não responde de forma... Você não fala de veganismo, você não fala do sacrifício do animal, do sofrimento dele. E você fala, no começo da sua fala, quando a Rebeca perguntou, você fala que sentiu um ódio profundo. E eu minha pergunta era essa: por que você optou pelo silêncio? Foi mesmo o caso só do ódio, mesmo naquele momento, não conseguia pensar? Porque ela estava perto de mim, eu coloco no conto, ela estava sentada do meu lado quando passou na rua o caminhão levando os frangos. Ela viu também. E aquilo fez assim no meu coração. Mas não fez no dela. Então ela não ligou. Aí contar para ela, falar para ela, falar, olha, mas eles sofrem, olha o que eles estão vivendo aí. Isso, você acha que isso para ela não ia fazer nenhuma diferença porque ela não tinha nenhuma sensibilidade para os animais? Então, tantas vezes eu apenas me calo, porque se ela sendo assim e eu levasse a mensagem para ela só ia ficar, ai, que pessoa chata, ai, vegana militante. Mas eu coloquei na minha anotação também, você não tinha feito essa pergunta porque você ia passar a ideia de vegana chata. Assim, Vai enchendo meu saco. a pessoa, você conversando com a pessoa, você percebe se a pessoa tem um interesse em te ouvir. Alguns têm, mas a maioria não tem. Assim, eu ouço muito. Aí quando eu começo, né, gente, mas eles também sofrem. Você tá vendo o jeito que eles estão indo entulhados, as penas deles estavam caindo, eles estavam indo igual engradados de cerveja. Ela viu também, né? Aí se eu digo isso tudo para ela, outra coisa que ela pode me falar também, que eu ouço bastante, mas se a gente parar para pensar nisso, né? Então quem fala isso não tá querendo parar para pensar nisso. Aí, dependendo se eu tô com raiva ou se eu tô, né, assim, para conversar, eu falo, olha, um dos motivos que faz com que as pessoas se sintam superiores, eu tenho raiva da distribuição dessa categoria de seres superiores e inferiores. Eu não me acho superior a um gato, né? Então, aí ela vai dizer assim, ai, mas aí, nós somos superiores e resolve. Não, e assim, né, os evangélicos agora, é porque Deus fez a gente desse jeito. Mas não são só os Não, evangélicos, você falou já dos católicos, e os evangélicos cristãos e os católicos cristãos Por isso também. que quando eu fiz quando a você pergunta da usa- religião, eu falo assim, um tipo específico de religioso, porque é um tipo que eu particularmente também não concordo. E não só quando nesse você campo, usa a mas em outros religião, também. Então aí a você gente usa fica... a religião para justificar o seu posicionamento. Eu vai uso a para além da religião religião. com uma crítica à religião, né? Então aí eu falo assim, mas a gente, né, se sente superior porque temos a razão e os animais não têm, então quando precisamos dessa superioridade, mas se a gente for pensar nisso, aí eu não quero ser superior porque eu não quero pensar.
pergunta religiosa fala, né, que animal não tem alma, que eles vão pro céu. Isso. Então, mas houve um momento, né, da escravidão dos afrodescendentes, que durou quase 500 anos, que também a argumentação era essa, né? Os negros, os índios não tinham alma, as mulheres não tinham alma, e agora os animais não tinham alma. Eu falo assim, cara, né? Então, me diga, me prova que o ser humano tem. Aí tá, então digamos que o ser humano tem e os animais não têm. Isso não seria um motivo a mais para a gente cuidar deles, porque eles só têm uma única vida? Bom, então, Evelyn, muito obrigado. Vocês têm mais alguma pergunta, alguma Obrigada coisa a em vocês. relação, Muito né? feliz por estar aqui. Se o Edson me chamar de novo, eu venho. Se vocês me contatarem no WhatsApp, vocês terão resposta. Muito obrigada por estarem fazendo esse trabalho. Eu acho que se vocês aceitaram fazer esse trabalho, vocês, de alguma forma, sabe, se identificaram com o que está no texto aí. Porque se vocês tivessem tido a versão ojeriza, não, isso não dá para mim, vocês não encarariam essa. Então, para mim, vocês todos são pessoas especiais que eu admiro.